passar a bola para o meu amigo Guto. E no finalzinho eu queria, vou pedir depois uns 5 minutinhos, tá? A gente levantar aí alguns assuntos aí de mercado, de Brasil, enfim, umas coisas que a gente pode discutir aí que pode melhorar a nossa vida, tá bom? Gutão, é com você. Eu já tirei também a autorização depois para você compartilhar a tela, fica à vontade. Perfeito. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos da TGK, todo mundo que está aqui hoje. É um prazer enorme a gente conversar por aqui, nesses meios digitais. Enfim, é um jeito super eficiente, eu acho, da gente entender melhor os produtos, e é o momento para ser feito isso, né? Para quem não me conhece, eu sou o Guto Costa Filho, sou um dos sócios do Anavilhanas Jungle Lodge, que fica no interior do Amazonas, um hotel de floresta em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas, e também um dos sócios do Hotel Vila Amazônia, que é, sem dúvida, hoje o melhor hotel de Manaus, um hotel boutique a pouquíssimos passos do Teatro Amazonas, e uma verdadeira joia na capital amazonense, né? Antes de eu começar com a apresentação, a gente precisa falar sobre saúde, né? Sobre Covid e o que a gente está vivendo, né? Mais uma vez, ficou provado que um raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar, no Amazonas, novamente, né? Numa situação tão delicada e tão triste em todos os noticiários que a gente viu por aí, né? Tentando explicar um pouco do que aconteceu ali, não foge muito do que aconteceu no ano passado, né? Em novembro de 2020, o secretário de Saúde do Estado do Amazonas fez uma declaração de que o Estado do Amazonas já tinha saído da pandemia. Isso simboliza um pouco da mentalidade e do mindset que se criou no estado inteiro, depois que a gente tinha saído de uma situação muito crítica, que teve o ápice em maio, junho, né? E apresentou uma redução drástica dos números de mortes e casos, né? Muita gente começou a falar à torta à direita sobre imunidade de rebanho. Confesso que até eu acreditei nisso, que a gente poderia estar numa situação bem mais tranquila, porque, de repente, a gente não viu tanta mudança de atitude no amazonense, e a gente viu, a partir de julho, um número muito baixo de casos acontecer, né? Aí, fim de ano, a gente teve já a partir de novembro, dezembro. Em novembro tem um feriado, o feriado da Consciência Negra, casa com a República e forma um feriadão ali em Manaus e no Amazonas, e a gente viu todo mundo sair e viver como se nada tivesse acontecendo. O começo de dezembro também tem um feriado municipal importante, que é a padroeira do Amazonas, que juntou com o fim de semana, e o pessoal também começou a sair, e as pessoas também foram para restaurantes num formato mais de balada, né? Fizeram agrupamentos, etc. e tal, e deu no que deu, né? O que aconteceu no Amazonas, para mim, é muito mais o reflexo de uma atitude muito irresponsável de todos do Estado. No começo de dezembro, o governador decretou mais ou menos um lockdown que foi derrubado pelos comerciantes de Manaus, e o governador, naquele momento, não teve força, porque os números apontavam um crescimento, mas esse crescimento não era ainda definitivo, né? E quando a coisa degringolou, e aí o que acontece? Vamos falar agora da parte boa da história. O mês de fevereiro inteiro, praticamente, a gente
está vivendo um lockdown ferrenho no estado, e os resultados começaram a aparecer a partir de meados desse mês, né? Do mês que passou, meados de fevereiro. Hoje, se vocês forem verificar os gráficos de velocidade de contágio, etc., o estado do Amazonas é um dos poucos com curva decrescente. Pelo que eu vi ontem no gráfico da Folha, havia, de todos os estados, apenas 6 apresentavam curva de contágios decrescente de queda, né? Então, a gente, em janeiro, estava na contramão do Brasil, com uma aceleração muito forte, mas a gente agora também está na contramão, com um decréscimo muito forte no número de contágio, né? O Anavilhana sofreu bastante, o Vila também. A gente teve o nosso verão, né, até janeiro, bastante prejudicado. A gente não teve carnaval, a gente está com o hotel ainda aberto, mas com um movimento muito, muito calmo, né? Mas o hotel está aberto porque a gente, desde que a gente reabriu em julho, a gente vem acompanhando o número de casos, tanto de funcionário quanto o número de casos de hóspedes, e os números são muito, muito tranquilizadores, né? A nossa média de casos de funcionário é muito menor do que a média de casos contada, né? Registrada em outras profissões do Estado e do Brasil, né? Porque a gente é um hotel, a Anavilhanas é um hotel céu aberto, né? As partes fechadas, elas só são cobertas, o hotel não tem parede, não tem janela, ele é como se fosse uma grande varanda com ventilação mecânica, sem ar-condicionado nas áreas comuns, e os quartos são quartos individuais que você acessa pelos caminhos que percorrem o meio da floresta. Então, não tem corredor para chegar, não tem ar-condicionado central, a gente tem um protocolo de higienização super, super rigoroso. Para vocês terem uma ideia, a BLTA, que é a Brazilian Luxury Travel Association, criou, junto com a Brasil Resorts e outras associações da hotelaria nacional, um protocolo que é Safe and Travel brasileiro, né? E a Fabiana, minha sócia, foi uma das participantes da construção desse protocolo, justamente para a gente trazer ali o viés de hotel de experiência, de hotel que não é apenas um hotel, mas um hotel que também faz os passeios, que faz o traslado, responsável por todo o AIB, um hotel em que os hóspedes se transformam em moradores, né, enquanto a gente está ali. Então, a gente está muito seguro nisso, estamos vivendo um momento delicado, entendo que a gente vai viver um momento delicado ainda nos próximos meses, mas temos recebido hóspedes, os hóspedes que estão... A gente tem muito hóspede que já pegou Covid, ou hóspede que é super CDF na questão de, cara, nos momentos de risco eu vou me cuidar com a máscara N95, álcool gel, não vou usar o banheiro do voo, etc e tal. E, cara, tá funcionando super bem. Eu já fui para Manaus, eu sou de São Paulo, mas eu vou para Manaus desde julho, todos os meses. Fui em janeiro, fui em fevereiro e, cara, não tive Covid, tá tudo bem, tá? Então, a minha fala é assim, não é uma fala negacionista. Eu acredito, sim, no vírus, acredito que ele é muito danoso e ele é perigoso, né? É algo que a gente tem que cuidar e ficar atento. Mas eu também acredito que, tomando cuidados de fato, cuidados que a gente não negligencia como empresa, como hotel, tanto em Manaus quanto na floresta, a gente consegue oferecer um ambiente seguro e um ambiente ainda assim prazeroso, principalmente por sermos como a gente é. É um hotel que só tem 22 quartos, tem uma piscina, tem um rio gigantesco que é maravilhoso, a principal piscina do hotel hoje é o Rio Negro, vocês vão ver isso nas fotos. Não existe ambiente fechado, todos os ambientes com ventilação mecânica, que é ventiladores de teto rodando o tempo inteiro. Então, a gente consegue proporcionar um ambiente muito seguro e durante passeios, dentro das áreas comuns, a gente pede que os hóspedes usem máscara para evitar o risco maior, que são os perdigotos, que são os vapores que a gente solta durante conversas, né? Durante a fala e etc. Bom, dito isso, vou mostrar para vocês aqui
uma apresentação que eu preparei do Anavilhanas e do Vila Amazônia. Acho que a melhor dinâmica seria eu ir falando, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, o Marcelo pode intermediar e trazer elas durante a apresentação, tudo bem? Isso, vamos combinar assim, o Hugo vai falando e se dúvidas coloquem aqui no chat, tá? Eu anoto aqui e eu passo para ele no fim para não perder o foco do negócio. Legal. Bom, vamos lá. O Anavilhanas, ele é, por excelência, por definição, um hotel de selva, né? A gente é um hotel que usa Manaus como ponto de entrada e de partida. Como 99,9% dos nossos clientes não são da região, o seu cliente provavelmente também não é, e aí a referência que você tem que ter é que o Aeroporto Internacional de Manaus, o Aeroporto Eduardo Gomes, é o aeroporto que serve o Lodge. Só que o Lodge está a 2h40 do aeroporto, a cerca de 200 quilômetros de Manaus, no meio da floresta amazônica. Esses pontos clarinhos que vocês veem aqui no que parece ser uma península são os telhados de palha dos chalés, do restaurante, da recepção e dos bangalôs. Vocês veem que a gente está em frente ao Rio Negro, é um rio de água preta, e estar em frente ao Rio Negro é um grande conforto, porque ele é naturalmente um rio de água ácida. E nesse tipo de acidez não existe proliferação de mosquito. Então, estar no Anavilhanas é a garantia de estar num hotel no meio da floresta, praticamente sem a necessidade de repelente. Tá? Algumas pessoas usam mais por receio, enfim, ou por serem alérgicos ou mais sensíveis. Eu, por exemplo, quando eu estou com a minha mulher sempre é picada e eu nunca sou. Ela é meu repelente natural, né? Mas lá no Anavilhanas ninguém usa, ela não usa, eu não uso. É realmente um lugar muito confortável para estar. E eu queria falar isso porque a gente já quebra um primeiro estereótipo de nossa, mas na Amazônia é muito bicho, deve ser um horror, tal, blá, blá. Talvez no Pantanal. Mas nessa parte da Amazônia, na Amazônia e na beira do Rio Negro, não. É muito mais confortável estar na piscina, estar nadando no rio, no Anavilhanas Lodge, do que em qualquer litoral norte ou sul, ou Guarujá, Santos, Riviera, Camburi de São Paulo. Tá? Bom, em termos de localização, voltando ao que a gente estava falando, a gente tem Manaus ali como a porta de entrada e de saída, e a gente, a 110 quilômetros, linha reta de Manaus, é onde a gente está localizado, num município que chama Novo Airão, que é um município do tamanho da Suíça. Tá? A gente não está na cidade, como vocês viram na foto, a gente está bem distante da cidade, porque o que a gente quer oferecer para o nosso cliente é essa experiência de estar no meio da floresta. Né? O Anavilhanas faz parte da Roteiros de Charme, é o único hotel de floresta do Brasil a fazer parte da Associação Roteiros de Charme. A gente também integra a Brazilian Luxury Travel Association, que hoje eu acho que seja o selo com os melhores hotéis, tanto independentes como hotéis de bandeira do Brasil. E a gente também faz parte do Remote Latin America do Roberto Bittelman. Agora vamos falar sobre partes práticas, né? Como é que um hotel tão distante, no meio da floresta, opera? A gente vai operar com tudo, gente. Uma vez vocês fechando a reserva pela TGK, e essa reserva chegando conosco, a gente precisa acertar o horário de chegada, o hotel de pick-up, o local de retorno, e aí tudo por conta do Anavilhanas. Então, o hotel é um hotel de experiência que vai oferecer o traslado de ida e o traslado de volta. São transfers regulares, não privativos, em vans. Hoje, com uma redução no número de passageiros por van, a gente tem no máximo 50% da capacidade, e de uma capacidade já reduzida, porque uma van nossa, que é uma Sprinter Mercedes-Benz com ar-condicionado, que é a melhor van do mercado, ela tem capacidade para 15 passageiros, mas a gente retira 4 assentos para transformar em porta-malas. Então, a gente já está falando de 11 passageiros.
E a gente vai colocar no máximo 6 pessoas de famílias diferentes, tá? Porque aí a gente garante menos de até 50% da capacidade, era 15, né? Reduzido o número de assentos, mas você tem um distanciamento ali, mas eventualmente um grupo que vocês tenham de 8 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, por serem do mesmo núcleo familiar, podem ir no mesmo carro, são carros super confortáveis. O transfer ele leva 2 horas e 30, 2 horas e 40, de Manaus até o Lodge, tá? E ele vai seguir nessa linha vermelha, que é uma estrada asfaltada de mão dupla, com alguns trechos um pouquinho ruins, porque a estrada está sendo reformada, principalmente nos primeiros 70 quilômetros, e os últimos 100 quilômetros uma estrada absolutamente tranquila, com um asfalto super bem conservado, porque é uma estrada que tem baixíssimo tráfego, e super bonita, porque a mata chega bem perto de onde a gente está. A gente cruza, então, o Rio Negro próximo a Manaus e segue por estrada por essas 2 horas e 40, ou o seu hóspede pode optar por fazer esse trecho em hidroavião, que é uma viagem de 40 minutos, mas não deve ser considerada como um transfer, sim como uma experiência que o cliente leva para o resto da vida, porque é uma paisagem de tirar o fôlego do começo ao fim. Uma das imagens que eu mostro é isso aqui. Essa aqui são as ilhas do Parque Nacional de Anavilhanas, do arquipélago fluvial de Anavilhanas, que é o segundo maior arquipélago fluvial do mundo, e é por ali que o hidroavião passa até pousar em frente ao hotel, até pousar no Rio Negro, no Anavilhanas. Então, são hidroaviões, não são aviões, não são helicópteros, são aviões que, em vez de trem de pouso de roda, ele tem aqueles 2 flutuadores, super seguro, porque ele flutua o Rio Negro o tempo inteiro, e a aeronave é um caravan anfíbio de 8 lugares, ele cobra pela aeronave. Então, se vai uma pessoa ou 8 pessoas, é o mesmo valor. Bom, e o que as pessoas fazem, né, no Anavilhanas? Acabei de explicar que a gente é responsável pelo traslado de ida e volta nas nossas vans, e caso o hóspede opte por fazer um dos trechos em hidroavião, esse custo é cobrado extra, né? Mas a gente sabe que as pessoas que vão ao Anavilhanas, elas buscam a experiência de estar na Amazônia, né? O Anavilhanas não é o mais importante da história. A Amazônia é o objetivo dessa viagem, né? E o Anavilhanas Lodge é o facilitador para que as pessoas façam essa viagem na Amazônia, né? Então, a gente criou experiências que vão de 3 dias e 2 noites até 6 dias e 5 noites. E nessas experiências a gente garante pelo menos 2 passeios por dia, tá? Os passeios, eles são fixos pelo número de noites que o hóspede escolhe. Por que isso? Porque a gente entende e a gente conhece muito bem a região. Então, um hóspede que vai ficar com a gente 2 noites, ele precisa fazer o que a gente entende como o básico da Amazônia, o essencial da Amazônia. Não entendam o básico como ruim, mas o básico como a primeira etapa de uma viagem de conhecimento, de uma viagem de experiência. Você está com só 2 noites na Amazônia, você precisa fazer uma trilha, você precisa fazer uma canoagem no Igapó, você precisa fazer uma focagem noturna, pescaria de piranha e a contemplação do nascer do sol. Esses são passeios junto com o tour pelo arquipélago em busca de botos, rosas e tucuxi. Esses são os tours básicos, os tours essenciais da experiência de 3 dias e 2 noites. Se você fica mais uma noite, no 4 dias e 3 noites, a gente vai fazer uma visita à comunidade e a gente vai fazer também um passeio, uma trilha numa das ilhas do Parque Nacional. Então, a gente está ampliando as experiências, ampliando os horizontes. Ficando 5 dias e 4 noites, eu gostaria muito de chamar a atenção para o que você ganha, né? Então, a partir de 5 dias e 4 noites, o Anavilhanas oferece uma expedição embarcada de um dia inteiro no nosso barco regional. O Anavilhanas tem 2 dessas embarcações. São 2 embarcações de madeira, são embarcações
regionais, tradicionais da Amazônia, que a gente dê um banho de bom gosto, de cuidado, de amenidades, para que os hóspedes que fiquem 5 dias e 4 noites conosco ganhem um passeio que sai após o café da manhã, com um almoço a bordo dentro do coração do Parque Nacional de Anavilhanas e retornem no fim do dia já com redes montadas no barco, vivendo essa experiência tão amazônica que é passar um dia inteiro num barco regional, né? A gente tem percebido, pessoal, um aumento muito forte na procura pelas experiências mais longas. Essa é uma tendência que a gente sentiu desse novo turismo, do pós-Covid, muito forte, né? Antes da pandemia, a experiência mais vendida do Anavilhanas era de 4 dias e 3 noites, né? Agora, desde março do ano passado, a gente sentiu uma mudança enorme para as pessoas ficarem. Hoje, a experiência que mais vendemos é de 5 dias e 4 noites, muito em função do barco, mas também observamos um crescimento de mais de 50% na demanda pelos 6 dias e 5 noites, né? Ou seja, ficar mais num lugar, de fato descansar, gastar menos da sua viagem em transfer, ficando dias completos, fazendo os passeios num lugar remoto, no meio da natureza, é uma tendência muito forte e que eu recomendo demais. Inclusive, nas avaliações que a gente recebe e colhe dos hóspedes, desde que o hotel abriu em 2007, a gente percebe um aumento da satisfação conforme o número de noites conosco aumenta, tá? Então, essa é uma ideia de onde a gente navega. Esse é um barco, para vocês terem uma ideia, de cerca de 60 pés, tá? Um barco de madeira, super confortável, e a gente vai entrando nos canais, nos lagos, nos igapós do Parque Nacional de Anavilhanas, lugares que só a gente vai, faz um almoço numa confluência de canais e lagoas dentro do Parque Nacional, que tem muito boto rosa, boto tucuxi, um tambaqui na brasa feito na churrasqueira que a gente leva no barco, um almoço delicioso, com carta de vinho, com cerveja, enfim, com drinks, com sucos e etc. E volta no finzinho do dia, depois de ter vivido uma experiência completa no Parque Nacional, né? Uma outra novidade e um outro ponto de atenção para a experiência de 6 dias e 5 noites é que a gente abriu, em julho do ano passado, logo após a reabertura do hotel, a nossa primeira base avançada. A base avançada da Anavilhanas fica 50 quilômetros subindo o Rio Negro, num trajeto que corta a parte norte do Parque Nacional de Anavilhanas até chegar nessa construção que vocês estão vendo aqui, que a gente chama da sede da base avançada. O que é a sede da base avançada? É uma construção num dos lugares mais remotos que a hotelaria da Amazônia pode chegar, né? Nesse local, a gente tem uma piscina de fundo infinito de pedra e jal, esse deck com espreguiçadeira, um salão com sala de estar e mesas para restaurante, uma cozinha que está ali atrás e com só de forno e fogão a lenha e churrasqueira. A gente não tem gás, a gente produz tudo com a lenha, com o carvão. Afinal, a gente está num lugar extremamente remoto, né? E era o ponto de partida e de retorno para uma trilha super extensa, tá? Essa trilha, ela vai chegar num ponto culminante, que são as pedras e as grutas de Madadá. Essas são formações rochosas super interessantes no meio da floresta amazônica, que você alcança depois de 1h30 de caminhada numa floresta absolutamente inóspita, absolutamente sem interferência humana. Esse local é um local que não chega estrada, é um local que não pega internet, que não pega telefone, que não tem vizinho, é um lugar
perdido, é quase o imaginário das aventuras do Indiana Jones ali. Então, essa experiência de visitar a base avançada para fazer uma trilha longa de 3 horas e meia, almoçar com a cozinha da base avançada, tendo acesso a essa piscina, com 2 vestiários, um salão, uma sala de estar, num lugar absolutamente isolado de tudo, a gente oferece como a cereja do bolo para a experiência de 6 dias e 5 noites. Tá? Importante fazer um parênteses, porque a experiência de 5 dias e 4 noites, quando a gente oferece o barco, a expedição embarcada por um dia inteiro, é uma experiência que pode ser feita por qualquer um, tá? Crianças, jovens, adultos, aventureiros, etc. Todos amam, adoram essa experiência, né? Já a experiência de visitar a base avançada, eu não recomendo tanto para crianças pequenas, porque a caminhada é uma caminhada longa e por a gente estar tão distante do Anavilhanas, a gente tem uma navegação de 1h10 na ida e 1h10 na volta, né? Então, crianças de até 6 anos, às vezes ficam chateadas e chegam na hora e falam, mas a gente veio aqui para fazer uma trilha. Pois é, a gente veio aqui para fazer uma trilha, né? Esse é o ponto alto e é o grande prazer de casais, de pessoas mais aventureiras e dispostas a ter uma caminhada num lugar absolutamente inóspito, mas voltar ainda com um serviço de excelência na hotelaria, né? Para mim, uma experiência de mudança de vida até, tá? E nas outras experiências, assim como nas experiências de 6 dias e 5 noites, 5 dias e 4 noites, a gente oferece muito mais, né? Então, esse aqui é um grupo de hóspedes saindo para uma focagem noturna, que acontece um pouquinho antes do jantar da primeira noite. Caminhadas na floresta vão acontecer para todas as experiências, desde os 3 dias e 2 noites até os 6 dias e 5 noites. São caminhadas guiadas, com guias caboclos locais, com vasto conhecimento da floresta. A floresta amazônica, ela pode parecer muito similar à Mata Atlântica ou alguma floresta tropical do Sudeste Asiático, por exemplo. Se você não tem alguém ali transmitindo o conhecimento daquela área, ela passa desapercebida dos seus detalhes e da sua riqueza, né? A gente também está numa área em que o Parque Nacional de Anavilhanas ele é basicamente formado pela Mata de Igapó. O que é a Mata de Igapó? Basicamente é uma floresta acostumada a ficar debaixo d'água por um longo período de tempo, né? Então, o Igapó ele é a floresta inundável, né? E o Parque Nacional de Anavilhanas ele é todo formado por mata de igapó. Fábio, eu recebi uma mensagem que a Ana Carolina levantou a mão. Será que a gente não deveria ouvir a pergunta dela? Olha, na verdade, tem um monte de pergunta aqui. Se quiser dar uma paradinha, a gente pode... Bom, começando pelo hidro, tá? Começou lá atrás. O hidro ele é terceirizado, correto? Mas a gente faz a venda tudo direto com... né? Nós fazemos a venda através de vocês. Isso, não é o Anavilhanas quem opera o hidroavião e a gente tampouco é comissionado ou recebe por esse pagamento, mas as operadoras têm o costume de entrar em contato com a Rico e intermediar tudo para as agências. Exatamente. Então, assim, gente, é um transfer normal que a gente vai contratar, tá? Obviamente, vamos colocar o preço de venda para vocês e para nós, comissionados, e parcelar se assim for a vontade dos passageiros, tá bom? Restrição de bagagem no hidro, Gutão, como que é? Brasileiro adora levar 2 malas. Você tem essa informação? Então, quando vocês forem contratar o hidro, eles falam de 15 quilos por passageiro, tá? Mas a experiência prática nunca vi um avião decolar por não decolar por excesso de bagagem. Eu lembro até, sei lá, uns 10 anos atrás, um grupo de 8 americanos
fortes, tá? Eles, por si só, extrapolavam a média de peso estipulada. E eles levaram tanta mala, que eu lembro de olhar e falar, cara, será que esse hidroavião vai decolar? E decolou tranquilo. O Caravan é uma super aeronave, né? Eu acho que é o único monomotor que o presidente dos Estados Unidos, enquanto exerce esse cargo, tem autorização para voar, tá? Então, é uma aeronave muito segura, muito potente, né? Então, eles dizem que existe uma restrição de até 15 quilos. Nunca vi isso, de fato, ser seguido à risca, mas a gente pode transportar as malas nas vans do hotel, se isso for um desejo, um fator tranquilizador para os hóspedes. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que os hóspedes chegam direto no aeroporto, só que em vez de irem para o aeroporto, do aeroporto até o lodge de van, eles querem já seguir direto do hidro. No mesmo terminal do aeroporto internacional, eles vão sair do saguão de bagagens e vão dar check-in na Rico, no saguão, no mesmo aeroporto, antes não era, e a gente pode já estar com uma van ali, pegar as malas e eles irem só com bagagem de mão, bolsa, etc. Só tem que ficar atento que as nossas malas vão levar 3 horas, 2 horas e 40, 3 horas e 40 para chegar. Então, quando eles pousarem no lodge, as malas não estarão lá, mas estarão no meio do caminho. Não, na verdade, você sempre, tudo que tem avioneta, avião, o pessoal pergunta, porque tem a questão de mala soft, que geralmente é uma regra, etc e tal, né? Mas como os passageiros sempre levantam, isso é bom a gente saber, né? E até na vibe dessa pergunta aí, Guto, e você já me comentou, mas eu não me recordo, tá? O porquê que não pode ser feito o transfer de barco do aeroporto, saindo de Manaus até o hotel. Não é que não pode, né? Ele até poderia, mas nós não operamos e a gente não conhece nenhuma empresa que opere isso com segurança. Por quê? Uhum. Porque a gente está falando, vocês lembram daquela imagenzinha, 110 quilômetros linha reta? Seguindo as curvas do rio, dão 124 quilômetros da Marina do Davi, que fica do lado ali do Tropical, até o Anavilhanas. 124 quilômetros é mais ou menos a distância de São Paulo até Camburi, pela Imigrantes Rio Santos. Tá? Isso. Imagina vocês fazerem todo esse trecho da viagem numa lancha. Não é longe. longe. Tá? Verdade. Mais ou menos mais distante, muito mais distante do que sair do Guarujá de barco, ali do canal de Bertioga, até Ilhabela. É muito mais distante. Tá? E aí o que acontece? No meio desse caminho, você não tem as cidades litorâneas que tem São Paulo, não tem nada. Então, se acontece algum problema com o motor, a demora para ter algum socorro, sinceramente, não justifica o risco, né, e a chateação. O que vai acontecer? Com a van, o hóspede entra num carro com ar-condicionado, com MPB selecionada, música gostosa, com um welcome kit de segurança, com água a bordo, etc. Tal, com parada a banheiro, e em 2 horas e 40 eles são transportados de Manaus até o Anavilhanas. No Anavilhanas, tudo vai ser de barco, né? E a gente não faz passeios próximos. Eu tenho certeza que a gente é o hotel de selva que mais longe leva nossos hóspedes nos passeios do dia a dia. Porque a regra do Anavilhanas todo passeio tem que ser incrível. Então, para chegar em lugares incríveis, o ponto de partida é o hotel. Mas a gente navega 40 minutos para ir para a comunidade, para fazer o tour pelo Parque Nacional, são 2 horas e meia parando, subindo, entrando em ilha, etc. e tal. A gente percorre caminhos por água que ele não vai sentir falta. E talvez um pouco ele fique ansioso, né, na chegada. Putz, mas eu queria, de qualquer jeito, já entrar no rio e ver. Mas, na prática, seriam 4 horas e meia numa lancha rápida, batendo, vendo uma paisagem muito similar. E sem poder parar para ver o que é interessante, entendeu? Então, fica uma coisa meio sem sentido.
E a questão de banheiro também, né? Ia ter uma parada técnica ali para usar e coisa e tal, né? Exato, não tem, exato. É. CHD tem a partir de alguma idade que pode frequentar o hotel, Guto, ou é Olha, a liber... gente decidiu não limitar, tá, a idade de crianças. Eu já recebi famílias com uma criança de 3 e uma de 9, uma família francesa, a criancinha de 9 meses, tá? Ficou no sling da mãe, fez tudo. Fez trilha, canoagem, visita à comunidade, etc. e tal. E já recebi crianças de 12 anos que eram mais birrentas do que um recém-nascido, né? Então, qual que é o ponto, galera? Eu acho que o ponto principal é a gente entender que o Anavilhanas está na Amazônia molhada. A gente está na base do Vale Amazônico, é onde todos os rios se encontram e onde o volume de água é absurdo. Para vocês terem uma ideia de onde o Anavilhanas está, o Anavilhanas está até a outra margem do rio, são 20 quilômetros. 20 quilômetros de largura de rio. No meio desses 20 quilômetros, você tem o Parque Nacional, o Arquipélago das Anavilhanas. Né? 20 quilômetros é equivalente a pegar um metrô na estação Palmeiras Barra Funda, zona oeste de São Paulo, e chegar na estação Corinthians Itaquera, extremo leste de São Paulo. Imagine colocar São Paulo inteiro dentro de um rio. Né? Então, o que é importante dizer, voltando à pergunta original, é que para a criança aproveitar o hotel não é idade, mas sim habilidade em nadar. Se você tiver uma criança de 3 anos que usa boinha numa boa, que você fica tranquilo com ela entrar no rio, na piscina, o tempo todo de boinha, o Anavilhanas é para você, tá? É para sua família, porque a gente tem menu para criança, a gente vai fazer passeios só com famílias e crianças, e a gente vai fazer uma mini célula no hotel para atender aquela família, ou com famílias com especificidades parecidas, ou só uma mãe e um filho com criança. Se eu tiver o hotel, por exemplo, só com adulto, e tiver uma mãe com um filho ou uma filha de 6 anos, a mãe e essa filha ganharam tudo privativo. Porque a gente sabe que o tempo da mãe com uma criança pequena, é diferente do tempo de adultos nos seus 40, 50 anos com interesses mais específicos, tá? Mas o importante é que a criança ou saiba nadar ou esteja completamente confortável em estar com o seu próprio equipamento de flutuação, seja aqueles coletezinhos, seja a boinha, etc., para que ela possa aproveitar o calor e se refrescar no rio e na piscina o tempo todo. Ali. Lá não tem inverno em termos de temperatura. É sempre importante estar preparado para pular na água e se refrescar. Beleza. Guto, as outras perguntas eu acho que no decorrer da apresentação você vai abordar, tá? Então, se tiver alguma coisa, está guardado aqui. Pode prosseguir. Tá. Então, aqui eu estava mostrando para vocês uma floresta inundada, né, o Igapó. O Anavilhanas Lodge é um hotel que tem muita floresta inundada para explorar durante a época de cheias dos rios. E fazer uma canoagem por essa floresta é uma experiência de outro mundo. Se a gente tem Veneza para você conhecer pelos canais, pelas pontes e com as gôndolas, você tem o Igapó de Anavilhanas para conhecer em canoas, em embarcações pequenas motorizadas. É uma experiência incrível, né? A gente também faz visita às comunidades ribeirinhas. Essa é a comunidade do Tiririca. A gente também visita a comunidade do Santo Antônio, que são comunidades tradicionais. Importante dizer que não são indígenas, são comunidades caboclas ribeirinhas. A gente explica e a gente conta um pouco da história e o que é ser uma comunidade cabocla, que ela é muito mais próxima de hábitos indígenas em vários aspectos do que os hábitos urbanos ou os ditos da sociedade europeia, né, ocidental. Mas é uma mistura, é um lugar que não se acessa por estrada, que não tem energia elétrica, mas que tem um modo de vida e de organização social extremamente interessante. Né? As canoagens pelos igarapés e pelos igapós são passeios espetaculares, silenciosos, que vale muito a pena ser feito também. E agora eu entro na questão dos quartos. Né?
A gente é um hotel super exclusivo, a gente só tem 23 quartos, tá? Sendo que, na verdade, a gente tem 22. O 23º está sendo construído agora, que vai ser um desses panorâmicos. Mas hoje, 2021, a gente tem 2 panorâmicos, que são os nossos quartos mais amplos, mas todos os quartos do hotel eles vão ter uma arquitetura que usa muita madeira, né? E que é inspirada na arquitetura cabocla e indígena, né? Todos os quartos vão ter toalhas da Trousseau, lençóis de algodão egípcio 400 fios, 3 opções de travesseiro, energia elétrica 24 horas por dia, ar-condicionado super silencioso, programação Sky Full HD de todos os canais disponíveis. Todos os quartos vão ter uma varanda e todos os quartos são voltados para essa parede de vidro. As varandas são teladas, então a gente garante, todos os quartos têm frigobar, Nespresso. Então, apesar de você estar na Amazônia, apesar de você se sentir dentro da floresta, como é o caso dos bangalôs, a gente garante uma estrutura que a floresta nunca entra no quarto com você, tá? Então, por exemplo, aqui na cama do bangalô, você está quase como se estivesse numa rede dormindo na floresta, que é uma das experiências que muito mochileiro busca na Amazônia, mas a nossa versão é fazer isso com o máximo de conforto. Então, aqui que vocês veem são paredes de vidro, lá na frente a gente tem uma varanda com 2 redes. Essas varandas são inteiramente teladas para não entrar, não mosquito, porque mosquito não tem, mas para não entrar cigarra, para não entrar inseto, borboleta, gafanhoto, macaco, algum marsupial, enfim, a gente está no meio da floresta, né? Mas o que a gente quer oferecer na experiência do hotel é o máximo de conforto que você pode encontrar na hotelaria, mas sem deslocar o nosso hóspede de onde ele está. Ele sempre vai se sentir dentro da Amazônia, ele sempre vai se sentir imerso na floresta, mas com um serviço impecável e uma estrutura muito, muito confortável, né? No ano passado, durante o período em que a gente esteve fechado, a gente reformou todos os chalés do hotel, e os chalés são os quartos da categoria de entrada, e a gente integrou muito os chalés, colocando um telhado de vidro ali na varanda. Então, todos os nossos quartos dão essa sensação de imersão na floresta, né? Todos os nossos quartos estão cheirando a novo. A manutenção na Amazônia é algo fundamental. A floresta quer tomar o espaço dela de volta e a gente toma um cuidado gigantesco para manter os quartos sempre com cara de novo, tá? Esse aqui é o nosso flutuante. Esse é um bar flutuante com algumas pranchas de stand-up paddle e um serviço super cuidadoso em cima do Rio Negro. É um bar que ele acompanha o sobe e desce do rio ao longo do ano. E ali vocês veem os 2 barcos regionais do hotel. A gente tem 2 porque na Amazônia você precisa ter plano B, né? Quando quebra um barco, a gente tem o segundo. Se precisa dar uma manutenção no barco, a gente tem o segundo. Então, não é por excesso de demanda. Ninguém, além dos hóspedes do Anavilhanas, faz o passeio de barco, mas a gente precisa ter uma estrutura que dê conta das intempéries da região, né? Então, aqui é uma imagem do nosso sofá. Esse sofá, ele basicamente está de frente para o Parque Nacional de Anavilhanas e de frente para esse Rio Negro. É, de fato, o lugar, a área comum mais usada pelos nossos hóspedes durante a estada no hotel, mas também a gente tem uma piscina com fundo infinito, onde você vê seu pé enquanto você nada, com serviço de bar também, já próximo às áreas comuns. Nessas áreas comuns tem internet, tá, pessoal? Então, é uma internet que funciona super bem nas áreas comuns. Estamos colocando agora internet nos quartos, mas hoje o hóspede que vai para o Anavilhanas tem internet no restaurante, na recepção, no lounge, na piscina, no bar flutuante, e logo, muito em breve, vai ter internet nos quartos também. Essa é a imagem do nosso lounge, uma área, como vocês veem, toda aberta, com ventilação mecânica, sem ar-condicionado, mas muito fresca, porque essa cobertura de palha
serve como um colchão térmico, né? Nosso restaurante, o restaurante hoje é todo à la carte, um cardápio à la carte no café da manhã, no almoço e no jantar, todos os dias, tanto o cardápio de almoço quanto o cardápio de jantar são mudados, então a gente tem opções clássicas, como um filé ao molho mostarda com fritas, que é um clássico francês, ou algumas massas e risotos, pratos para criança, tanto mais tradicionais quanto mais saudáveis, mas também uma cozinha autoral que vai trazer ali um ceviche de pirarucu com pesto de jambu, filé de tambaqui, costela de tambaqui, surubim, matrinchã, enfim, a gente usa o que tem de mais fresco da Amazônia no nosso cardápio e algumas sobremesas incríveis aqui. Aqui vocês estão com uma goiabada sobre uma mousse de queijo coalho, que é maravilhoso. Essa é uma imagem do nosso café da manhã, como a gente serve esse café. Então, todo hóspede que chega no hotel vai ter uma mesa preparada com frutas, com granola, com frios, com pães feitos na casa, com alguns itens que são de lá, como cará, um bolo de mandioca ou de macaxeira, geleia de cupuaçu, de mamão, de banana, coisas que a gente encontra por ali, e também pratos que ele pode selecionar à la carte, pratos quentes, desde omelete, ovo mexido, ovo frito de várias formas, até a tapioca, waffles, panquecas e etc. Então, vou aproveitar que você está deixando a gente com muita fome, mas muita mesmo esse horário da tarde. Todas as refeições incluídas, correto? Tudo está incluso no Anavilhanas, exceto bebida, serviços de massagem e consumos de compras e itens em loja. Mas o Anavilhanas vai oferecer o transfer de ida e volta em nossas vans, são 2 horários diários, importante casar o horário do voo, se eles não quiserem ficar em Manaus, para que bata com o horário em que a gente oferece o transfer. O Anavilhanas não oferece transfer rodoviário durante a noite, tá? Porque a estrada, apesar de ser muito tranquila, ela não tem serviço de telefonia durante todo o trajeto e também não tem ponto de socorro. Você quebrou, sei lá, um problema mecânico, uma pane mecânica à noite, o fluxo é muito baixo e você pode estar num lugar que não pega celular, entendeu? Então, a gente prefere operar durante o dia para ter margem de manobra e conseguir resolver nas raríssimas vezes em que a gente precisou fazer alguma coisa, porque a nossa frota é uma frota de Mercedes-Benz Sprinters de, no máximo, 3 anos de idade, tá? Então, são frotas de carros novos, com manutenção em dia, super cuidadoso, mas a gente prefere não transportar durante a noite. Então, o hotel ele oferece transfer de ida e de volta, 2 passeios por dia, e esses passeios eles são ligados ao número de noites que o hóspede fica conosco. Refeições, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Todas essas refeições num serviço à la carte, inclusa. E vou falar para você, Fábio, e para todo mundo que está me ouvindo, tá bom demais, tá? A gente antes trabalhava num sistema muito parecido com um dos lodges africanos, de fazer um buffet super gostoso e variado durante o almoço e um à la carte no jantar. Os protocolos do novo Anavilhanas, da nova hotelaria do pós-Covid, a gente trouxe tudo para o à la carte e a equipe está redonda, super bem treinada, os pratos chegam com velocidade, existe uma variedade de sabores e de escolhas e de pratos pensada todos os dias, opções veganas, opções vegetarianas. Se a gente tiver hóspedes com restrições alimentares importantes, por favor, nos avisem antes para a gente já estar com o pré-preparo desses alergênicos separado e poder atender todo mundo da melhor forma possível. Então, a gente também oferece os passeios, oferece as refeições e a hospedagem. O que vai variar o preço se é baixa, alta ou temporada especial, né? E o tipo de quarto que cada um fica, né? Os chalés são as categorias de entrada, os bangalôs são os quartos mais indicados para casal, super românticos, são aqueles de vidro, né?
em que você se sente dentro da mata. E os panorâmicos são os quartos de 70 metros quadrados, super amplos, excelentes demais para casal, seria o máximo para casal, mas também super bacanas para crianças, para famílias com crianças. Bacana. Acho que uma última questão aqui, que é a internet que o povo adora, né? Como que funciona lá no Anavilhanas? Então, a internet do hotel é uma internet via rádio, tá? Hoje chegou a fibra ótica no município de Novo Airão. Antes, para chegar o sinal até Novo Airão, eram 6 torres, uma pegando o sinal da outra e jogando adiante, né? Vocês podem imaginar que isso muitas vezes dava problema e os problemas eram muito frequentes. Hoje o sinal melhorou bastante, porque a fibra ótica chega pela estrada até o município de Novo Airão, e de Novo Airão até o Lodge vem um sinal via rádio, mas um sinal super potente e um sinal super forte. Então, o Anavilhanas funciona muito bem para fazer ligações, reuniões online, esse tipo de coisa. Às vezes, no período de maior uso, streaming não funciona legal, mas estando com o seu celular e colocando para ele baixar o filme ou a série, ele vai dar conta. Tá? Mas chega nos apartamentos ou estou só na recepção? Ainda não chega nos apartamentos, hoje é só nas áreas comuns. Tá. Então, restaurante, recepção, piscina flutuante, as demais áreas comuns estão cobertas, e a gente está trabalhando para colocar a internet nos quartos até o fim desse semestre. A gente vai torcer que todos fiquem no Vila Amazônia, em Manaus, tá? Mas, eventualmente, algum hóspede que esteja em outro hotel, ficando um pré, um pós, o transfer pode ir até algum hotel de Manaus, tranquilo? Sim, sim. O Anavilhanas funciona com transfer por região, né? Então, de fato, eu tenho 2 recomendações, tá? Em relação à hotelaria. Não fiquem em nenhum hotel próximo ao distrito, tá? E a gente tem alguns bons hotéis business no distrito, como o Holiday Inn, que é um hotel bem ranqueado lá, mas o distrito é completamente distante de tudo em Manaus. Você vai estar num lugar onde tem fábrica, não onde tem a Manaus interessante de se visitar. Então, corta. E também evitem ficar no tropical, porque o tropical tradicional fechou e hoje o que está funcionando era o antigo Tropical Business, que virou Park Suites, depois Windham, e agora é Tropical Executive. Eu falei todas as últimas bandeiras que passaram para vocês entenderem que o hotel está passando de mão em mão e agora voltou para os donos do Tropical, que na verdade são os condôminos. E o Tropical Executive não é legal, ele só tem uma boa vista. Então, se for escolher hotel em Manaus, pensem em algum hotel ou perto do aeroporto, e aí vocês vão ter o Ibis, né, perto do aeroporto, e um outro que eu esqueci o nome, que tem um quarto ok, ou vai para o centro e fica no Vila Amazônia, que a gente está ali do lado do Teatro Amazonas, perto de bons restaurantes, perto de atrações turísticas importantes, para criar sentido na visita a Manaus, né? Beleza. Vamos prosseguir, Gutão. Qualquer coisa a gente volta aqui, tá? Tá. Mas só para fechar, então, caso vocês optem, o seu passageiro opte por ficar em outro hotel que não o Vila Amazônia, o Anavilhanas faz o pick-up e faz o drop-off nesse hotel, sim, mas a nossa rota sempre acaba priorizando o Vila. Então, quem tiver em outros hotéis acabam sendo pegos primeiros e a van para no final do Vila para seguir viagem, entendeu? No retorno, a gente não faz essa priorização porque o retorno tem que seguir o que é mais prático, né? Mas o Vila Amazônia, por ser um hotel central, mais próximo da rota de saída, acaba tendo um horário mais gostoso para sair. A saída do Vila Amazônia para ir para o Anavilhanas é às 8h30, para vocês terem uma ideia. Então, essa é a imagem do Hotel Vila Amazônia, né? É um hotel num casarão histórico, construído durante o auge, o apogeu da extração e da riqueza que a extração da borracha trouxe à capital amazonense no fim do século XIX e comecinho do século passado. A gente encontrou essa casa numa situação
extremamente degradada, né? E restaurou ela para que ela fosse a recepção do hotel, né? Manaus é a porta de entrada da Amazônia brasileira, né? Algumas pessoas que não são entendidas do turismo na Amazônia podem pensar em Belém, Marajó. Hoje a gente tem ouvido, e é bem bacana visitar e conhecer Alter do Chão, apesar da opção de hospedagem, a hotelaria em Alter ainda ser muito deficiente, tá? Só tem um hotel que eu indico em Alter do Chão, que é o Vila de Alter, que é um hotel ótimo, mas ele tem pouquíssimos quartos, tá? Ou fazer uma expedição embarcada a partir de Alter do Chão é bacana, mas Manaus é a porta de entrada e de saída do turismo na Amazônia brasileira. Então, ele, até a pandemia, era ligado com voos diretos da cidade do Panamá, né, pela Copa, e voos da Atlanta, de Atlanta e de Miami. Eu acho que agora só está Miami pela TAM e pela United ou American, não lembro exatamente qual, e tem voos diretos a partir das principais capitais brasileiras, né? A gente está do lado do Teatro Amazonas, a 70 metros do Teatro Amazonas, que é um teatro vivo, um teatro com apresentações semanais frequentes, são cerca de 4 ou 5 apresentações durante a semana, ou seja, grandes chances de um hóspede que está ficando no Vila Amazônia poder visitar o teatro vivo com algum espetáculo da Filarmônica, algum teatro, alguma peça, algum show de música. É um lugar lindo para se visitar. E Manaus respira muitos monumentos, né? O paralelo que eu faço de Manaus com hoje em dia é que Manaus foi, até o começo do século passado, talvez o que é Dubai hoje em dia, só que num outro extremo, né? Manaus, a capital de uma região deserta de ocupação humana, né? Mas zero deserto, porque no meio de uma floresta tropical, foi a primeira cidade da América do Sul a ter energia elétrica, a ter sistema de bonde, a ter ponte de ferro importada diretamente da Inglaterra. Manaus, no começo do século passado, era a cidade mais importante em termos de crescimento do Brasil. O metro quadrado mais caro do mundo era o entorno do teatro, era mais caro do que a Champs-Élysées construir, comprar um terreno na época áurea da extração da borracha, né? E é uma cidade com esses grandes monumentos, com um mercado super bacana de visitar, onde o hóspede consegue encontrar essa fronteira gastronômica, né? Onde é que está a fronteira da gastronomia mundial? Está na Amazônia, né? São os peixes, são as ervas, as frutas, os segredos de comunidades ainda com pouco contato, de cultivo, que a gente tem lá. São sabores que só tem ali. E o mercado Adolfo Lisboa, que é uma réplica de um mercado francês, traz essa variedade para a gente, né? É o lugar onde acontece também o encontro das águas, que é o encontro do Rio Solimões com o Rio Negro, e que vocês veem essa linha tão bem definida de dois tipos de água completamente diferentes, que só vão se misturar depois de 20, 30 quilômetros do encontro, né? Também é o lugar onde você pode fazer a visita ao MUSA, o Museu da Amazônia, que fica na parte norte de Manaus, com essa torre incrível, em que você vê a floresta do topo, né? Uma vista maravilhosa, e um museu de céu aberto. É a floresta com um toque científico, que eu acho que pouquíssima gente já ouviu falar, mas que de fato vale a visita, né? Ou o lugar para se visitar, o Museu do Seringal Vila Paraíso, que é a recriação da casa de um coronel de barranco, né? O que é um coronel de barranco? Era o senhor, o dono da extração da borracha de uma região. A gente não pode falar que era uma fazenda, né? Esse senhor, ele era quase como um rei. Ele exercia uma relação com os seringueiros como um rei exercia na Idade Média com os seus servos, né? Então, os seringueiros, eles viviam de tudo que eles traziam das seringueiras, da borracha,
e esses produtos eram tradeados, eles eram trocados pelos produtos da cidade, né? Como o sal, o feijão, o arroz, o espelho, o óleo, são coisas... E aí o Coronel de Barranco fazia um esquema que o seringueiro sempre devia, e ele sempre precisava trazer mais borracha para continuar subsistindo, ele controlava áreas de extração da borracha dessa forma. É uma visita super interessante de se fazer, né? Em Manaus também pode ser o ponto para algumas aventuras, como fazer um rapel ao contrário, que é uma escalada em copas de árvore. Isso aqui é um tree climbing que é incrível de ser feito, né? Alguns restaurantes super bacanas de conhecer, dentre eles o Fitzcarraldo, que é o restaurante do próprio Vila Amazônia, aberto para os nossos hóspedes, e para o Manauara, um dos melhores restaurantes de Manaus, pelos principais guias de gastronomia da cidade, né? Aqui vocês veem que a gente está, de fato, na rua do Teatro Amazonas, a recepção que eu falei, dentro da parte antiga, tentando recriar com móveis de época e outros móveis de design, essa atmosfera do começo do século passado, né? Mas é um hotel todo voltado para um jardim escondido, um jardim tropical, dentro de um quarteirão no centro histórico de Manaus, numa capital de estado brasileiro, né? Então, quem passa lá na frente e vê aquele casarão, nem imagina que tem um hotel ali dentro, e isso diz muito sobre o tipo de hotelaria que a gente quer oferecer. O Anavilhanas é assim, é um hotel que não tem fachada, é um hotel que está dentro da floresta e que é um hotel só para os nossos hóspedes. O Vila Amazônia também é assim. Não é um hotel aberto para todo mundo querer ver, visitar, para ter ensaio de noiva, de formando. Vocês não têm ideia da quantidade de demanda que a gente tem e de pedidos de pessoas de Manaus querendo fechar a piscina para fazer ensaio de noivo, de noiva, de formando, etc. E a gente nega, porque a gente entende que esse espaço é do nosso hóspede, né? Esse espaço é para quem está ali e quer ter o espaço de privacidade, de conforto só para eles, né? Então, todos os quartos do hotel são voltados para esse jardim escondido, e apesar da gente estar num hotel histórico, a gente tem um bloco de apartamentos no fundo dessa construção que seguem os padrões arquitetônicos de hoje em dia, né? Todos os quartos com a vista para esse jardim escondido, com uma decoração super bacana, cuidadosa, também minimalista, com pisos de madeira, peças de madeira bruta, cabeceira das camas são cascas de árvore presas na parede, cestarias indígenas. Aqui a melhor cama que você pode encontrar no mercado, também o padrão que a gente usa na Anavilhanas de lençol, de algodão egípcio, 400 fios, os melhores amenities, um serviço muito cuidadoso, ar-condicionados super silenciosos, banheiros super confortáveis, enfim, é um hotel que oferece uma experiência de extremo bom gosto, de muito conforto e excelência de serviço dentro da cidade de Manaus. E eu tenho segurança em dizer para vocês que, tendo isso, Manaus vale a visita. Tendo isso, a experiência de ficar num hotel na cidade, aliando ali o turismo gastronômico, cultural e histórico, com uma experiência de floresta, para o cliente de mais alto padrão está garantida. Tá? Hoje, viajar para a Amazônia não significa mais ficar no hotel de selva. Ele pode sim aliar um hotel de cidade bacana no centro histórico de Manaus com um hotel de floresta bacana no meio da Amazônia, né? E o Fitzcarraldo, como eu disse, também usa da parte antiga do Hotel Vila Amazônia para ambientar seu restaurante, tanto na parte antiga, né, quanto na parte mais moderna, com vista aí sim para o jardim do hotel, com um cardápio super cuidadoso. E aqui vocês têm uma ideia do nosso café da manhã, que tem um açaí, ali você tem um pão de castanha do Brasil, uma tapioca, frutas tropicais, etc., sempre disponíveis, né?
E os nossos pratos que seguem a linha do Anavilhanas, por exemplo, aqui você tem um lombo de pirarucu com pesto de jambu e castanha do Brasil, castanha do Pará, sobre um purê de batata doce, ou nosso ceviche de pirarucu, com chips de banana pacovan, ou uma costela de tambaqui sobre a farofa de uarini, um vinagrete com batatas assadas e uma saladinha de jambu que parece muito com espinafre, mas ele causa uma dormência na boca, é uma erva deliciosa, né? A gente também tem um cuidado, tanto Vila Amazônia quanto o Anavilhanas, o grupo em si, em responsabilidade social. A gente está construindo a primeira escola pensada para a comunidade, talvez, do Amazonas, né? As escolas de comunidade, o que são as comunidades? São povoados espalhados no meio da floresta, a maior parte deles na beira de rios, né? E os municípios, né, as prefeituras municipais, dependendo do tamanho desse povoado, eles montam uma escola nessas comunidades. Só que eles montam essas escolas de qualquer jeito, né? Ou eles fazem uma construção de alvenaria sem beiral, sem pé direito, construções quentes, úmidas, com janelas pequenas que não dá para entender, ou construções rudimentares de madeira com goteira, com, enfim, um ambiente escolar super rudimentar. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu uma parceria com a comunidade do Aracari, que nem é uma comunidade que o hotel visita, tá? Não é um lugar que a gente vai levar hóspede, é simplesmente um cuidado com o nosso entorno, né? E eles apresentaram uma área em que eles imaginavam fazer uma escola e se predispuseram a entrar com a mão de obra na construção da escola, se o hotel fizesse um projeto e entregasse o material. Então, a gente pediu para o mesmo arquiteto do Anavilhanas fazer essa escola. À direita, toda aberta, é a área da cozinha, do refeitório, dos lavatórios, do almoxarifado, e à esquerda são 3 salas super amplas, com muita janela, muita tela, para que o ambiente seja fresco, um ambiente com beiral grande, para que não chova dentro, mesmo quando estiver chovendo, não respingue água, e os alunos possam estar lá e ter aula com maior frequência, né? A gente também conseguiu, com o nosso parceiro de amenities, que é a Fitoervas, uma doação de mais de 8.000 frascos de 500 ml de álcool gel, e a gente entregou isso tanto para as comunidades ribeirinhas, quanto às associações de artesãos, quanto para o ICMBio, que é quem cuida do Parque Nacional de Anavilhanas, a Paróquia de São Sebastião, em Manaus, que tem uma série de trabalhos com as comunidades carentes, a Polícia Militar, tanto de Manaus, Novo Airão, eles receberam isso com muita surpresa, de braços abertos. A gente fez essa doação logo em abril ou maio do ano passado, e serviu para a gente se preparar para uma reabertura mais cuidadosa. Acho que é isso, pessoal. Aqui vocês têm os contatos de reservas do Anavilhanas e do Vila Amazônia. Eu também sou sempre muito acessível. E vocês têm mais do que nunca o contato do Fábio, da TGK. A TGK manja demais do nosso produto. Eu e o Fábio, a gente já se conhece de longa data, tem uma relação super franca e ótima. Estão, de fato, em super boas mãos. E se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente conversa muito fácil, tá, gente? Então, é um caminho muito bom para vender o Anavilhanas e oferecer o produto para quem vocês quiserem. Beleza, Gutão, obrigado, viu? Eu tenho só algumas dúvidas aqui finais, tá? Que é rapidinho, não vai tomar muito tempo. O teatro deve estar fechado, né, Guto? Nesse momento tá. Manaus teve as primeiras 2 semanas de fevereiro um lockdown total, não esse que a gente está vivendo em São Paulo a partir de sábado, mas um lockdown de restrição de fato de saída, a não ser para os serviços essenciais. E agora está no início de processo de reabertura,
mas que se assemelha muito hoje em dia com a fase vermelha, tá? Uhum. E isso tem sido muito importante, porque os números estão caindo vertiginosamente, e assim a gente espera para a gente poder voltar a ter uma operação menos receosa. Mas hoje, os hospitais já não sofrem com falta de oxigênio, a rede particular e a rede pública voltou a ter leito e capacidade de atendimento. Então, ir para o Anavilhanas, em fevereiro, a gente mandou uma mensagem no final de janeiro para os nossos hóspedes, dizendo, olha, pessoal, se vocês estão mantendo a viagem por uma questão de medo de política de cancelamento, fiquem tranquilos, a gente devolve o dinheiro, a gente remarca, a gente é flexível em relação a isso. Desde que a gente abriu essa flexibilidade, né? Mas se vocês continuarem com os planos, seja porque você já pegou Covid, seja porque você vai ser ultra cuidadoso durante o voo, o aeroporto, etc. e tal, a gente vai estar aqui aberto, né? Mas no começo de fevereiro, a gente tinha um receio que eram os hospitais estarem, tanto da rede particular quanto pública, estarem lotados, né? Uhum. E aí a gente fala, se o cara quebra uma perna, né? Tem um acidente qualquer, né? Isso nunca aconteceu na Anavilhanas, tá? Mas se o cara tem uma apendicite, tem algum outro tipo de emergência médica, não era um lugar para ir, entendeu? Hoje voltou a ser. A gente está bem tranquilo em relação a estarmos abertos, aos cuidados que a gente adota, mas hoje Manaus ainda está com alguma restrição no jantar, então os restaurantes estão abertos durante o almoço, mas as atrações de museu e atrações turísticas ainda não reabriram. A gente imagina que passem a abrir a partir de meados de março. Eu também acredito. Vou até na vibe dessa essa sua narrativa de hospitais e tal, que realmente é um problema, né? E só reconfirmando, qualquer passageiro que tenha algum problema de saúde no Anavilhanas, né, ele vai ter que se deslocar para Manaus. Na verdade, a gente tem o seguinte protocolo, Fábio. Tirando o Covid, lógico, né? Covid é outra... Mas, não, o Anavilhanas, a gente consegue, do Anavilhanas, chegar no hospital municipal de Novo Airão em 30 minutos. Ótimo. Então, qualquer emergência, e aí é emergência mesmo, tá? Apenas emergências. A gente leva para o Hospital Municipal de Novo Airão e ali a gente conhece todo mundo, as pessoas são super atenciosas com a gente. Lembro da gente ter levado uma americana, não lembro o que ela teve, eu acho que ela caiu e ralou o joelho e nem precisou dar ponto, mas ela queria ver o hospital e tal. E aí a enfermaria do hospital tratou dela, fez o curativo, etc. E aí na hora de ir embora, sem ser cobrada por nada, ela começou a chorar, sabe? Falar, cara, eu não tenho esse tipo de atendimento no meu país. Olha. Um lugar tão humilde como esse e tão distante, ter tido essa qualidade de atendimento é emocionante, sabe? Então, é um bom posto de saúde, mas limitado a emergências, né? Então, o cara tem um problema sei lá, suspeita de Covid, suspeita de apendicite, coisas que são um pouquinho mais complicadas, aí a nossa recomendação é ir para o Hospital Adventista em Manaus. Tá? Uhum. É um hospital particular, com uma estrutura ótima, com excelentes médicos, os melhores médicos de Manaus atendem ali. E quem tem bons planos em São Paulo tem a cobertura do Adventista lá também. Então, o Adventista é a nossa recomendação em Manaus. Beleza. Só uma pergunta com relação aos quartos da Anavilhanas, capacidade. Então, a pergunta é, por exemplo, ele tem a capacidade de 2 adultos, uma criança, 2 mais 2, ou tem que conectar? Como que é a dinâmica dos quartos da Anavilhanas? Todos são meio que montados para 2 pessoas, com a capacidade de adição de mais uma terceira. Tá? Então, os 16 chalés e os bangalôs podem fazer triplos. E aí, para famílias, o que eu recomendo são chalés lado a lado, né? Pais num quarto, filhos no outro, dentro da mesma casinha, tá?
as portas, elas não são comunicantes, mas elas são vizinhas. E se você estar em famílias falando, olha, filhos pequenos, a gente precisa que seja lado a lado, a gente garante lado a lado, tá? A alocação de quartos do Anavilhanas passa longe do tipo de alocação de quarto de hotel business que não garante lado a lado, que vai na hora. Não. A gente, uma semana antes, a gente está alocando os quartos baseado em todas as observações e a gente começa com as exceções, para depois ir alocando quem não tem tanta especificidade, tá? Tá. Última pergunta. Só um minutinho. O panorâmico pode colocar 4 pessoas, tá? Ah, tá. 2 pessoas na cama de casal, já tem um sofá que ele é montado sobre um colchão super confortável que vira uma cama e aí a gente adiciona uma cama extra, porque o panorâmico tem 70 metros quadrados, tá? Mas chalés e bangalôs, no máximo triplo. E se for escolher triplo, eu até escolho os chalés, porque a arquitetura dele não deixa uma cama no meio de uma parede de vidro, sabe? Os bangalôs, por terem tanto vidro, uma cama fica meio na frente de uma janela, não é tão confortável, tá? Então, eu gosto de triplo nos chalés ou nos panorâmicos. Não gosto tanto de triplo no bangalô, acho que bangalô é uma pegada muito 2 pessoas, casal, sabe? Para você ter aquele panorama de se sentir no meio da mata. Tá bom. Guto, sempre tem a maior pergunta do produto Amazônia, sem dúvida, tá? É a questão de sazonalidade, de temporada. A gente sabe que a gente tem ali 2 marcantes, a seca e a molhada, né? Se você puder dar uma frisada nisso, porque é a pergunta-chave do pessoal, né? É a melhor época, eu acho que não é a melhor época, né? Qual a diferença das épocas da Amazônia? Eu acho que o primeiro ponto é esse, não tem melhor época. A Amazônia é uma região que atrai não por sazonalidade de temperatura ou climática. A Amazônia atrai por ser a Amazônia, tá? E muito pouco varia em relação ao avistamento, que não é o que acontece no Pantanal, né? No Pantanal, durante a época de cheia, os animais se concentram nos capões e você tem ali, às vezes, maior sucesso em avistamento de determinadas espécies, né? Na Amazônia, não. Na Amazônia, a gente tem uma mata densa, que permanece densa o ano inteiro, e o que vai variar, em termos práticos, é se está chovendo ou se não está chovendo tanto. Ou chove muito, ou chove um pouco menos, tá? Sempre vai chover e sempre vai fazer calor. Essa é outra máxima, tá? A temperatura é sempre muito constante, e, em geral, primeiro semestre mais chuvoso do que o segundo semestre. Então, imaginando que as chuvas, a estação de chuvas, comece no primeiro semestre, na verdade ela começa em meados de dezembro, mas para ficar fácil, primeiro semestre chove, segundo semestre não chove. Quando começa a chover no primeiro semestre, o rio está baixo, porque o segundo semestre foi sem chuva. Então, o rio desceu durante o segundo semestre. Então, no primeiro semestre, o rio está lá embaixo, começa a chover, e aí, dia após dia, o rio vai subindo um pouquinho, até chegar no finzinho de junho, no ápice. O rio está super alto. Nesse ápice, para de chover. E aí, no segundo semestre, não chove tanto e o rio vai descendo, para chegar em meados de dezembro e o rio está lá embaixo. Tá? A variação onde a gente está, vertical, é de mais ou menos 10 metros. Nossa. Mas a variação horizontal não é tão grande. Porque o Rio Negro é um rio de barranco. É um rio antigo. É um rio que cavou o canal dele por bilhões e bilhões de anos. O Rio Negro talvez seja um dos rios mais antigos das Américas. Tá? Então, ele não espalha, ele sobe, porque o canal já foi cavado pela erosão, pelo fluxo de rio ao longo do tempo. Então, você tem no primeiro semestre mais chuva e o rio começa a subir para chegar no finzinho do primeiro semestre, diminuir a chuva e o rio começar a descer. Então, quando que o rio está cheio? Não é no primeiro semestre, porque os primeiros 3 meses do primeiro semestre o rio está subindo. Então, a partir de março, o rio já está cheio. E ele vai permanecer cheio até mais ou menos agosto. Em setembro, ele já desceu o suficiente para a gente falar que ele já não está mais tão cheio assim. Ele está da metade para baixo, tá? Mas
Dito isso, questões práticas. O que alguém precisa levar para a Amazônia? Tá? Capa de chuva, no verão ou no inverno. Para vocês entenderem, a gente chama de inverno o primeiro semestre, porque chove. E verão o segundo semestre, porque chove menos. Tá? Então, tanto no inverno quanto no verão, sempre levar capa de chuva e sempre pensar que você está indo para um destino de praia com sol. Então, roupa leve, camiseta, shorts, chinelo, protetor solar, boné, óculos escuro. Lembrando que além da praia, que é o Rio Negro, a piscina, o flutuante, vocês vão ter momentos de caminhada. E aí você precisa de uma calça, uma camisa uma camisa de manga comprida para entrar na floresta, tá? Mas é mais ou menos isso o que a gente deve considerar para colocar na mala. Perfeito, Guto. Ótima sua explicação. Bom, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso. A apresentação do Guto é fantástica, tem um produto maravilhoso, conhecimento muito vasto, a astronomia do hotel, então, já abala aqui todo mundo. Eu mandei para vocês agora há pouco, enquanto o Guto terminava, um e-mail marketing nosso, tá? Onde vocês podem personalizar com a logomarca de vocês. E mandei também um e-mail com umas 10 fotos, tá, que vocês podem usar nas redes sociais de vocês. Então, usem, abusem, já são fotos que ou são do hotel ou que a gente sabe que vocês podem usar, tá bom? Preços, perguntem para mim, fiquem à vontade, tá bom? A gente tem uma condição muito boa com a Navilhanas, de comissionamento, de parcelamento, da forma que vocês quiserem, perfeito? Guto, muito obrigado, de verdade, excelente apresentação, tá? Espero que nós mandemos bastantes passageiros aí para o Navilhanas, em breve, né, que toda a situação do Brasil como um todo melhore, né, e que a gente tenha muito sucesso. Obrigado de coração mesmo, viu? Agradeço muito você, Fábio, todo mundo que esteve aqui conosco. Vi alguns comentários aqui da gente esperar o lockdown. De fato, com o lockdown em São Paulo, todo o turismo no Brasil dá uma bela de uma arrefecida, né? Dá. Mas queria lembrar vocês também que o Amazonas, no ano passado, a partir de julho, ficou super tranquilo e essa é a expectativa nossa também. É muito provável que a gente seja os primeiros a sair do caos do Covid e pelo tipo de produto que a gente oferece e pelo tipo de feedback que a gente recebeu dos nossos hóspedes após as alterações dos processos nos protocolos de Covid. Eu tenho segurança em dizer para vocês que é uma excelente oferta, fora do usual, para os clientes quando eles voltarem a pensar em viagem. Beleza. Bom, gente, ficamos por aqui. Semana que vem a gente tem mais. Guto, mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai se falando. Então, gente, até mais. Obrigado. Abraço, Guto. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.